A ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, participou do programa Bom Dia Ministra, aqui no Canal Gov. Ela falou sobre o concurso nacional unificado, a reforma administrativa e o reajuste salarial para servidores públicos. Vamos acompanhar. No programa Bom Dia Ministra, Esther Dweck detalhou como será a logística para garantir a segurança do concurso nacional unificado, que tem mais de 2 milhões de inscritos. As provas serão realizadas em 5 de maio. O Ministério da Justiça tem sido nosso parceiro desde o início, né? A Polícia Federal tem um trabalho importantíssimo. Toda a parte de inteligência foi feita em parceria entre a BIM e a Polícia Federal, que para a gente foi muito importante. A Secretaria de Segurança Pública tem nos apoiado, porque além dos federais, né, como a BIM, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que está tendo um trabalho importantíssimo na logística de distribuição das provas, né, porque a gente tem um esquema, imagina, você escreve a prova, ela é impressa numa gráfica, ela precisa chegar aos estados e depois chegar aos locais de prova, né, então a gente tem um apoio também da Polícia Rodoviária Federal nessa distribuição e, localmente, em cada estado, a Secretaria de Segurança Pública nos apoiou numa parceria com todos os estados, né, todos os governadores, para que as polícias militares, civis e também os bombeiros e a Defesa Civil tivesse nos apoiando. A Defesa Civil, em caso de alguma intempérie, né, alguma questão climática mais forte, maio é um mês que isso em geral não tende a acontecer, felizmente, né, mas de qualquer maneira também são acionados. E a Polícia Militar e a Polícia Civil fazendo também essa segurança local. E acho que uma coisa importantíssima, né, é que de onde veio todo esse esquema? Vem do Enem, né, porque o Enem, de fato, depois de tantos anos, né, com grande sucesso, ele foi aperfeiçoando esse esquema de segurança. Então a gente tem todo um trabalho de preparação das provas, levar até os locais e tem a segurança nas salas, né? A gente vai ter várias delas detectores de metal, detector de ponto eletrônico, a gente vai ter biometria colhida de todos os quem está prestando o concurso, para na hora que a pessoa passar, você checar se a pessoa que fez a prova é quem vai assumir o cargo, né, para não ter nenhuma dúvida de alguém que faça a prova para outra pessoa. E a gente também vai ter depois a logística reversa, que a gente chama que é a volta da prova para o local de correção. Então é todo um esquema de segurança muito bem feito, a gente está muito seguro com isso, né, a gente está tendo... E aí o próprio Enem, aos poucos a gente foram observando falhas, essas falhas estão sendo corrigidas no próprio Enem e também no nosso concurso. E a ministra lembrou que a partir de 25 de abril, o candidato pode acessar na página do concurso o local onde fará o exame, por meio do cartão de prova. É super importante que as pessoas não deixem para a última hora para ver isso, para que elas possam saber onde elas vão fazer a prova. Se elas não conhecem o local, a gente recomenda que vá antes para conhecer, ver como é que chega, o tempo que demora de casa. E o mais importante é chegar cedo para não ter aquela cena de Indiana Jones, né, ter que se jogar embaixo do portão. E falando em servidores públicos, a ministra disse que o governo federal estuda a possibilidade de conceder reajuste salarial para a categoria. É muito importante reforçar o comprometimento do presidente Lula e de todo o governo com os servidores públicos, né? A gente, logo no início do governo, reabriu a mesa nacional de negociação com os servidores, fizemos um aumento de 9% linear para todo mundo, né? Ativo, inativo, todo mundo, e a gente tem discutido que é o seguinte: o orçamento público, ele obviamente tem sido várias decisões do presidente, decisões muito importantes, como recomposição dos mínimos constitucionais, né? A gente tem, como no caso de saúde e educação, a gente teve a recuperação dos investimentos públicos, o aumento do salário mínimo real, né? Uma série de coisas que têm impactos orçamentários, assim como o reajuste de servidores. O que a gente tinha pactuado inicialmente dentro do governo, então, que além dos 9%, a gente garantiria mais 9%, né, 4,5% ao longo do mandato do presidente Lula, garantindo para todo mundo, no mínimo 18%. Na verdade, é 19%, porque como se acumula um aumento em cima do outro, o aumento seria 19,03%, que é um aumento acima da inflação do período, né, é importante dizer isso. Então, por isso, ninguém teria perda ao longo do mandato do presidente Lula, mas a gente não teria uma facilidade de recuperar a perda que ocorreu nos governos anteriores, especialmente no governo imediatamente anterior ao presidente Lula agora, né? Por falta de qualquer reajuste dos servidores naquele momento. A reforma administrativa também foi tema do programa. É um tema muito árido, né? Então, nem todo mundo entende o que a gente está falando, mas o que eu queria dizer é que, apesar, a gente não gosta desse termo porque ele é carregado pela essa visão de que teria que reduzir o Estado. Né? E na nossa visão, isso não é tão verdadeiro, né? Porque a gente tem que ter um Estado com o tamanho necessário para cumprir aquilo que a população exige da gente. Eu acho que a eleição do presidente Lula fosse de
volto para a população uma expectativa de que a gente vai melhorar a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, né, a capacidade, a garantir moradia, garantir trabalho para as pessoas, e o Estado tem um papel enorme nisso. E tudo que a gente está tentando fazer é de melhorar a capacidade de atender a população. Então, desde diretamente no governo federal, né, e aí hoje foi falado aqui, como eu disse, né, a gente tem tanto na área da gestão de pessoas, tentando melhorar a própria atuação dos servidores públicos em prol de garantir, né, essas políticas para a população, mas também na área de transformação digital, a gente está com foco muito grande na área, com parceria com a saúde. Estamos fazendo a parceria com o MDS para que a gente tenha, né, uma transformação digital em áreas importantes, mas também um apoio aos estados e municípios, essa parceria com os estados e municípios. E por isso a gente criou o programa que eu mencionei aqui, que é o Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é para levar essa cultura de melhoria da gestão, de modernização e de inovação a todo o Brasil. Esther Dweck também falou sobre o Programa Imóvel da Gente, que vai impulsionar o uso de prédios públicos abandonados por projetos sociais. Tem muitas áreas ainda nos centros urbanos que estão abandonadas, que quando a gente começa a ocupar, a gente passa a ter uma outra vida naquele espaço, né? E na nossa visão, a gente viu, Jorge, não temos um número fechado ainda, mas a gente tem números de imóveis, né? No INSS são mais de 3 mil que a gente está analisando, sendo que dos 3 mil, 1.800 são no estado do Rio de Janeiro, né? Para ver a expressão. No que está já no nosso acervo, né, catalogado, a gente tem 1.000 que a gente está estudando, então são 4 mil aí somados, mas aí de várias destinações possíveis, né? Desde regularização fundiária, construção de habitação ou retrofit, né, que é a obra em prédios já existentes, ou outros equipamentos sociais. Então, a gente ainda não fechou o número certo de habitações possíveis, que também depende um pouco de cada projeto, mas a gente em breve deve tentar fazer um balanço para ter esse número mais fechado.